A tensão entre a China e os Estados Unidos aumentou após a presidente de Taiwan viajar ao país norte-americano. Para entender os impactos no agronegócio, a nossa comentarista Kellen Severo entrevistou Tiago Aragão, da Arco Advice. Acompanhe. Você coloca, então, que não há um risco iminente da China invadir Taiwan, mas há uma piora da relação entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan? Sim, existe sempre uma piora nessa relação vinculada à questão de Taiwan, porque Taiwan acaba sendo o caminho mais fácil para que os Estados Unidos possa retaliar alguma ação no qual eles consideram ofensivas por parte da China. Nesse caso específico, a viagem do Xi Jinping à Rússia para conversar com Putin e a demonstração de apoio à Rússia em relação à guerra na Ucrânia causou um desconforto muito grande em Washington. Então, essa visita ao McCarthy nos Estados Unidos da presidente de Taiwan, ela é basicamente uma resposta direta à visita do Xi Jinping ao Putin. E essa situação de que cada um manda um recado de um lado para o outro, já chega num ponto que ninguém mais sabe quem começou, quem dará o próximo passo, e isso vai alimentando uma tensão que possibilita os erros. Como você resume o momento em que estamos vivendo hoje e as suas projeções para o futuro, Tiago? Olhando, claro, com um olhar mais atento com os impactos voltados ao agro. A gente vive num momento que ele é o mais incerto dos últimos 20 anos, ou possivelmente desde o fim da Guerra Fria. E as pessoas, elas não se dão muito conta porque as grandes mudanças do mundo, elas vão acontecendo de uma forma tão aos poucos que muita gente acaba não percebendo as grandes mudanças que existem. Hoje nós temos um ambiente global muito diferente do que nós tínhamos há 10 anos. O fato da China poder ditar certos rumos no mundo é de extrema relevância. E um exemplo claro que eu dou é em relação à Arábia Saudita e Irã, dois países rivais no Oriente Médio, que se odeiam no Oriente Médio, e a China, por ter relações próximas com os dois, conseguiu fazer com que os dois reatassem as relações diplomáticas. Na América Latina, a mesma coisa, a China ela amplia sua posição de influência na América Latina, em vários países da África ligados à mineração e à agricultura também. Tudo isso faz com que os Estados Unidos hoje, e eu moro em Washington e acompanho isso de perto, os Estados Unidos eles estão relativamente perdidos em relação a como se posicionar na contenção da China, porque a China possui armas e atributos que os Estados Unidos não têm. É uma briga que os Estados Unidos talvez ainda não compreenderam muito bem de como funciona a capacidade de influência chinesa, a capacidade de absorção de certos países para sua esfera de poder, porque ainda existe aquela velha mentalidade de que a relação entre os países se dá por ligas ideológicas, e não é verdade. O pragmatismo é a principal arma do governo chinês, porque ele é baseado num acesso fácil a crédito. Então, quando a China oferece linhas de crédito fáceis a produtores brasileiros, a mineradores brasileiros, a industriais brasileiros e, consequentemente, ao governo brasileiro, você está gerando um processo de dependência financeira que não vai necessariamente prejudicar o produtor brasileiro. Mas no conjunto da obra, você cria uma situação que facilita com que a China ela consiga impor as decisões que mais lhe convêm. A sua conclusão é que esse eixo já mudou significativamente e a gente caminha para uma era em que a China vira a primeira economia do mundo, pegando o espaço dos Estados Unidos, que é uma ambição dos chineses, e há uma potencial agenda anti-Ocidente na sua avaliação avançando? A grande tensão no mundo hoje, que é reconhecida em Washington, é que a China, para ela atingir uma posição de liderança, basta ela continuar fazendo o que ela está fazendo. E para os Estados Unidos, para preservar a sua posição de liderança, eles vão ter que se reinventar e mudar o que eles estão fazendo. Então essa é a grande diferença no mundo hoje. Um basta seguir na linha que está e o outro vai precisar rever muitas coisas no relacionamento da sua política internacional.